Então vamos lá para a gente resolver agora, né? O tema, né, de tanta aula de hoje quanto de amanhã foi anulado, uma questão de análise combinatória. Não tinha, acho que não lembro por que anulou, mas foi anulada mesmo. Então a gente vai aproveitar as duas aulas, né, de hoje e amanhã para a gente fazer questões mesmo, né, e ver como que os conteúdos que nós estudamos, né, ao longo do ano aqui caíram no Enem. Né? E vamos aproveitar para revisar e ver, né, a gente só vai fazer, né, dessa questões do Enem agora, e ver como que a gente poderia ter feito, né, em algumas provas anteriores aí, e também tentar, né, ver se a gente consegue perceber algum padrão, mas acho que eu tentei procurar para ver se era possível prever alguma questão para esse ano. Provavelmente pode cair questões relacionando questão de resistência do ar e aceleração, ou é uma tradição, a gente viu naquela lista que a gente fez antes, lembra, da semana de revisão, aquela última aula que a gente teve, e percebi também que é algo um tanto que recorrente, e geralmente permeando questões de nível fácil, tá? Mas a prova de física do Enem, ela vai ter questões ali em que a gente vai resolver a partir do conceito mesmo, e outras quando você analisa a situação, tá? E aí você vai ligando ali os pontos e encontrando ali a resposta certa, seja por critério de eliminação, ou seja mesmo por uma resposta direta, tá? Mas vamos ver como isso de fato vem na prática. A gente tem, né, a aula de hoje, a aula de amanhã, para poder fazer isso e tirar as dúvidas aí, né, rumo a domingo nessa preparação, tá? Então, antes de tudo, é importante também revisar um pouquinho, né, vou tentar refrescar a memória de vocês com algo que a gente já viu há um tempo, tá? Que é o movimento circular uniforme, que a gente já viu, acho que a gente viu lá no primeiro módulo, né, já estamos um tempão, no primeiro semestre. Então, vamos revisar, lembrar um pouquinho da teoria e depois ir para os exercícios, tá? A aula é toda focada em exercício, mas vai ter poucos slides de teoria para a gente revisar, tá? Então, voltando à questão do movimento circular uniforme, a gente vai ter aí uma trajetória, né, em curva, tá? A gente passa do retilíneo para o circular. Vamos imaginar uma trajetória aqui de uma circunferência completa, né? Um objeto, aqui a partícula, né? O corpo, tá? Aqui o vetor velocidade dele que tangencia a trajetória, tá? E aí essa velocidade, lá no movimento retilíneo, na cinemática clássica, a gente estuda como velocidade ΔS sobre ΔT, tá? Porém, quando a gente vem para o nosso movimento circular, a gente vai ter uma diferença no ΔS, que é o deslocamento dele. Perceba que o deslocamento vai equivaler a quanto? A 2πr. Isso se for uma circunferência, uma volta completa, tá? Uma volta completa equivale a 2πr. Mas por quê? De onde é que sai esse 2πr? 2πr é o perímetro, tá, da circunferência aqui. Ou seja, é o que ele percorre no perímetro. E aí, como eu digo que o ΔS, se ele dá uma volta, ele vale 2πr, a velocidade vai ser 2πr sobre ΔT. Tá? Então, perceba que eu só fiz substituir ΔS aqui pelo 2πr. E aí, a gente tinha, né, lembram? O ômega, que é a velocidade angular, equivalente aqui a 2π sobre ΔT. Perceba que 2π sobre ΔT equivale a isso aqui, ó. Olha só. Então, eu vou pegar e vou substituir. E aqui a gente chega em que a velocidade é igual à velocidade angular vezes R, ou seja, V igual a ômega R. E é assim que a gente relaciona a velocidade linear, que é a velocidade retilínea, com a velocidade angular de um movimento circular uniforme. Tá? Então, é aqui que a gente chega nessa equação, e ela vai ser muito importante, a gente viu, a gente estudou isso, né, lá, a importância que é essa equação para relacionar velocidade e velocidade angular. Então, aqui a gente já vai ter uma questão do Enem de 2018, tá? Que vai relacionar um pouco disso também e outros conceitos, tá? Nem sempre a questão do Enem, ela cobra um conceito só, ela pode cobrar juntos ali, e é sempre importante a gente ter esses conceitos em mente, né? Uma questão mais conceitual, geralmente não é um nível tão complexo, é um nível mais fácil.
Então, visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável, aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável, e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável, e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Cansei. Lendo assim, parece que é tudo igual, né? É tudo igual. Não tem diferença aqui. Tá, mas se a gente analisar uma por uma, tá? Mas e aí? Essa eu quero que vocês façam comigo. Qual você marcaria? Você encontrou essa questão lá domingo. Em qual vocês marcariam? Façam essa daí. Deixa eu abrir o chat. Boa tarde para quem foi entrando aí. Tô ouvindo aqui. Tandã. C. Laura C. Mais alguém? Vamos lá. Isabela C. Então, quando ele aumenta, ele vai aumentar o aro, né, ele aumenta o diâmetro. Tá? Então, o que acontece com o carro? Ele tende a elevar a posição do centro de massa. Digamos que o centro de massa está aqui, ele eleva a posição do centro de massa, ele vai aumentar o diâmetro ali da roda, então aumenta também, digamos, a altura relativa ao chão do carro. Portanto, a letra B e a letra D, né, vamos usar o critério de eliminação, a letra B e a letra D aqui não teria como abaixar. Aquele aumento de diâmetro e abaixa o carro. Negócio desse. Que rebaixamento foi esse? Né? Então, não fazem sentido, justamente por esse abaixar aqui. Tá? Mas as outras são elevar, tá? Como é que eu poderia ir? Sabe aquela brincadeira, que não é lá uma brincadeira muito saudável, de colocar uma pessoa no ombro e sair correndo? Você já viu essa brincadeira? Não é uma brincadeira lá muito saudável. O que acontece? Quando você pega e você coloca a pessoa no ombro, você eleva o seu centro de massa, né? Você vai ficar, o sistema, né, dos corpos vão ficar mais alto, vai dobrar a altura, digamos. Dobrar não, porque teria que ter a mesma altura, mas vai ficar mais elevado e vai aumentar a massa. Quando acontece isso e saem correndo, o que acontece? Você botou aqui no ombro e saiu correndo. É muito provável que vai cair. Justamente. Vai cair, né? Um momento linear, né, que é massa vezes velocidade, vai acabar destruindo. Então, vai ficar justamente, Laura, você viu aí, vai ficar instável, é mais difícil. Quando você eleva o centro de massa, é mais difícil manter a estabilidade. Não sei se vocês já viram o slackline, né, que é aquela corda bamba, até tem uma, né, eu gosto até de andar, e uma técnica que a gente usa é justamente contrair o joelho para diminuir o centro de massa e conseguir se equilibrar. Então, quando você eleva o centro de massa, torna mais instável. Ou seja, esse estável aqui, ó, torna a C errada. E aqui também. Só com isso, conseguiria acertar. A alternativa A seria o gabarito, tá?
Então, perceba que só pela questão do centro de massa, perceba que tem duas situações, a do centro de massa e a do velocímetro. Só com a do centro de massa você já conseguiria marcar. Mas é a questão do velocímetro. Como que eu poderia pensar também? Tá? Se vai aumentar ou se vai diminuir a velocidade do automóvel pela indicada no velocímetro ali. Pense comigo. Como que o carro como é que o velocímetro vai calcular? Ele calcula pela questão do eixo de rodas, ou seja, e o eixo de rodas gera um movimento circular. Portanto, ele vai relacionar velocidade com a velocidade angular do eixo pelo raio da roda. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar duas situações, que são as situações descritas. Eu vou colocar a velocidade do aro 15, então velocidade de 15 e raio de 15, e aí vai ter também a velocidade do aro 17 igual a ômega raio do aro 17. E aí o que acontece? Perceba que se eu aumento o diâmetro, eu aumento o raio, né? O raio ele é a metade do diâmetro, mas se eu aumentar um, eu aumento o outro, tá? Já que a gente está falando aí do raio da circunferência do pneu. Então, quando eu aumento do aro 15 para o aro 17, eu tenho um aumento no raio. Se eu aumento o raio, a velocidade de 17 em 17, né, a velocidade aqui do aro 17 vai ser maior do que a velocidade no aro 15. Portanto, ela aumenta a velocidade do automóvel, né, que vai ser justamente o que está dizendo aqui. Tá? Então, perceba que aqui seriam as duas situações que chegariam na alternativa A. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Tranquila, né? Então, aqui, uma questão aí bem interessante do Enem, mas só com a questão do centro de massa também já seria suficiente para chegar na alternativa A como correta, tá? Outra coisa também que tem um tempo que a gente não estuda, que eu trouxe para a gente revisar, é a questão de força centrípeta, tá? Então, como que a gente chega na equação de força centrípeta? A gente tem a segunda lei de Newton, em que a força resultante é massa vezes aceleração, e aí, como eu vou calcular força centrípeta, eu vou calcular massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é diferente de aceleração angular. Aceleração angular é a variação ali pelo tempo da velocidade angular, e a aceleração centrípeta é quem aponta para o centro. Tanto que a aceleração angular ela é medida em radiano por segundo ao quadrado, e a aceleração centrípeta ela é medida em metro por segundo ao quadrado, assim como a aceleração que a gente já estava acostumado é a aceleração da gravidade. E como que a gente calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta ela é calculada como sendo velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí eu substituo aqui e encontro essa equação, que a força centrípeta é massa vezes V quadrado sobre R, tá? Então, uma forma aqui de você calcular a força centrípeta também. Então, essa aqui a gente estudou há um tempo, a gente só estou trazendo aqui para a gente dar uma revisada. E outra coisa também que a gente estudou há um tempo é a ação no pêndulo. Então, quando você tem um movimento de pêndulo, ele vai, né, você tem lá um movimento periódico, o pêndulo vai oscilando, e aí ele vai gerar ali uma trajetória circular, não é? Você solta ele, ele vai gerando aí uma trajetória circular. E é interessante porque você vai ter esse centrozinho de massa aqui, né, a massa dele, né, que é a bolinha, aqui embaixo, você tem a corda, essa corda tem uma tração e a bolinha vai ter o peso. Perceba que tração e peso apontam, eles estão na mesma direção, né, direção vertical, mas sentidos opostos. Quando a gente tem isso, vetorialmente, a gente vai ter uma subtração, não é? Por isso, o sinal de menos aqui. Tração menos o peso é igual à força centrípeta, ou seja, a força centrípeta ela vai ser a resultante da tração menos o peso de um movimento no pêndulo. Tá? Então, você tem o pêndulo, tem a tração da corda, o peso aqui da massa do corpo, e a resultante dessas duas, tração menos peso, vai ser a força centrípeta. Tá? Lembrando que a gente está pegando aqui na trajetória mais baixa do pêndulo, né? Aqui a gente já teria que fazer uma decomposição, mas nessa situação aqui é onde a gente vai tomar como referência, que vai facilitar também bastante na resolução dos exercícios, tá?
E aí, quando a gente vem aqui, tem uma questão do Enem do ano passado, inclusive, essa questão, tá? Que vai retratar um pouco disso aí. Então, vamos lá, ó. Questão Enem 2022, eu lembro até dessa questão do ano passado, acho que vocês que fizeram também vai lembrar um pouquinho lá na prova. O pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um conjunto de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenha uma massa de 24 quilogramas. Ou seja, até eles terem 24 quilogramas, eles vão poder utilizar o balanço, porque, né, a corda vai aguentar aí eles, o peso deles. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza as forças dissipativas. Ele está com preguiça de calcular o 9,8 botou 10. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? E de tensão é o mesmo que tração, tá? Força de tensão ou força de tração são semelhantes. Ele está falando tensão aqui, mas você pode ler também como tração, que vai dar no mesmo, tá? Então, assim, ele quer saber qual é a tensão de ruptura dessa corda, que ele vai utilizar para fazer o balanço, e como que ela vai se comportar no movimento circular. Ele fala que ele vai aproximar aí para o movimento circular. Só que já que ele vai ter um movimento circular, um movimento de pêndulo, e a gente está desprezando as forças dissipativas, percebam que quando ele sobe, né, o balanço vai subir, quando alguém empurra, né, o balanço sobe, ele vai adquirir o quê? Uma energia potencial gravitacional. E ao longo que ele desce, ele adquire energia cinética, né? A gente tem essa balança, energia potencial gravitacional e energia cinética, né? Ao longo que ele perde potencial gravitacional, ele ganha cinética, ao longo que ele perde cinética, ele ganha potencial gravitacional. Só que no fim, como ele fala, despreze as forças dissipativas, a energia mecânica, ela se conserva. Então, a energia cinética desse, né, do balanço aqui vai ser igual à energia potencial gravitacional, tá? Como ela, vai ser igual à energia potencial gravitacional. E como que a gente calcula? Energia cinética. mv quadrado sobre 2, vai cair alguma coisa sobre energia esse ano. Todo ano cai uma tradição no Enem cobrar algo de energia, tá? E energia potencial gravitacional, mgh. Tá? E aí a gente chega nessa situação aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu posso simplificar as massas. Então, eu vou simplificar aqui, tá? Massa com massa. E aí eu vou pegar o 2 e jogar para o outro lado. Ou seja, eu vou ter velocidade ao quadrado igual a 2gh. Vou guardar essa informação aqui, porque agora eu vou analisar conforme o movimento circular, tá? E aí perceba o seguinte, eu vou desenhar aqui o balanço, ó, vamos supor que o balanço seja assim, ó. Então, tem aqui o balanço, vou colocar o balanço aqui na posição de equilíbrio, e aí ele vai oscilar aqui, né? E ele vai oscilar aqui, tá? Ele vai... Perceba que o balanço, ele vai formar o quê? Ele forma um pêndulo, não é? O movimento dele vai ser semelhante ao movimento de um pêndulo. Portanto, a resultante dele, ele tem a tração da corda, o peso, e a resultante vai ser a força centrípeta. Então, vai ser justamente a relação que eu revisei com vocês. T menos P vai ser a força centrípeta, tá? A resultante aí da tração pelo peso vai ser a força centrípeta. E aí a gente vai calcular da seguinte forma. Eu vou abrir aqui a força centrípeta, então, tração menos peso, fazer essa devagar, porque ela vai ser um pouquinho mais extensa. Então, mv quadrado sobre r. Tá? Agora eu vou abrir o peso aqui, a força peso, vai ficar tração menos peso é massa vezes gravidade, igual a mv quadrado
sobre R. E o que eu posso fazer aqui? Cheguei aqui. O que eu posso Simplifica o fazer? M. Hã? Simplifica o M. Mesmo negativo? Ah, então não pode. Não posso. Mas Mas olha, passa o R multiplicando. eu tenho o V. Olha o V. Quem é V? 2GH. Então eu vou pegar e colocar que a tração TMG é igual a M. Vou substituir V quadrado pelo que eu disse que é igual a ele, ó, 2GH. 2GH sobre R. Olha só. E aí tem um raciocínio muito legal aqui nesse ponto. Sabe qual é? Perceba que a gente tem a altura, que seria a altura, o comprimento da corda. Todo mundo consegue ver isso aí? A altura vai ser o comprimento da corda, né, em relação ali à base aqui do balanço. E aí, a gente tem um raio que seria o raio de uma circunferência, né? A gente está falando, já que a gente tirou da força centrípeta, tem um raio de uma circunferência. E perceba que já que a gente pode aproximar o movimento do pêndulo para um movimento circular uniforme, perceba que, de certa forma, ó, a trajetória dele pode formar uma circunferência. Se ele desse um 360 no ar, né? Se alguém fizesse essa maluquice com a criança, coitado, dando uma volta aqui no ar, dá um 360. Ou seja, a altura aqui né, em relação do balanço, em relação aqui, vai ser igual ao raio da circunferência. Ó. Se eles são iguais, eu posso simplificar, não posso? Ó, eles são iguais, vai dividir, eu posso simplificar. E aí vai me sobrar o seguinte, vai me sobrar tração menos mg igual a 2, eu vou só mudar aqui, tá? Tá multiplicando, então eu posso mudar a ordem, vai ficar 2mg. Se eu pego esse mg e jogo para o outro lado, eu vou ter 2mg, tá negativo, vai passar positivo. Então, 2mg mais mg. Portanto, a tração ela vai ser igual a 3mg. E agora ficou bonito. Por que agora ficou bonito? Porque aqui, ó, eu vou pegar 3 vezes a massa, que é 24, que é a massa máxima que os meninos vão usar. Opa, 24 aqui, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, tá? Então, 3 vezes 10, 24 vezes 10, vai dar 240 vezes 3, tração igual a 720 newtons. Mas toma cuidado com pegadinha. A gente achou a tração no balanço, só que tem uma coisa. A gente achou a tração em duas cordas, tá? Tanto que se você voltar lá, ó, tem nem 720 como alternativa. A gente achou a tração em duas cordas. Então, a gente teria que dividir essa tração das cordas, ó, vou colocar aqui, tá? A tração nas cordas, né? Pega aí 720 em uma corda só e dividir por 2, tá? 720 dividido por 2 vai dar 360 newtons. A gente achou a tração em uma corda agora. Se você volta lá, a letra C é 360, mas tem uma coisa que não poderia fazer, que era marcar agora. Porque a gente não calculou os 25% do superior da tensão máxima. A tensão máxima seria 360 em cada corda. Só que ele quer uma corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior. Além dele pegar e colocar um limite para os filhos usarem aqui de massa, ele quer saber, ele quer ter certeza que ela não vai romper e colocou 25% superior a essa tensão. Ou seja, não poderia marcar o 360 ainda. Todo mundo conseguiu entender aqui? Tem que calcular esses 25%, tá? E aí o que acontece? Você vai pegar 360, agora que vai ser porcentagem pura, porque você vai multiplicar por... Ele quer 25% superior, 25% superior a 100%, né? 100% seria o próprio 360, seria 125%.
sobre 100, tá? Isso aqui é 125, 25% a mais do limite. Ou seja, 125 aqui. 360 vezes 125 vai dar 45 mil. Isso sobre 100. Então, quando a gente simplificar aqui, ó, a gente encontra 450 newtons aí, vai ser os 25% a mais da tensão de ruptura dessas cordas, tá? De cada uma, que a gente dividiu aqui. Então, encontramos o gabarito alternativa D, tá? A questão aí do Enem do ano passado é uma questão mais difícil, tá? Uma questão de nível um pouco mais complicado, mas que conseguimos aí chegar no resultado. Alguma dúvida aqui na resolução? A resolução tá extensa, né? Tive até... A gente levou um tempo fazendo ela aqui. Todo mundo entendeu? Então, tipo, tem que tomar cuidado com aquela pegadinha do 360. Tá? Me colocou 360 em cima. Justamente, tem que tomar cuidado, porque faltou calcular os 25% superior. E aí não poderia nem ser, tipo, 0,25, que seria 25%. Teria que ser 125 sobre 100. Tá? Então, tome cuidado aí com essa parte. Mas é uma questão bem interessante que usou muita coisa que a gente estudou, tá? Tudo aqui que a gente viu, a gente estudou energia, a gente estudou tração aqui no pêndulo também, então, e as leis de Newton, então a gente estudou bastante isso aqui também ao longo do ano, tá? Mas vamos para a próxima questão aqui. Questão do Enem de 2020. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, né? Essa letrinha grega que a gente chama de Rho, tá? Que é a densidade da água, então densidade da água, 1 kg por litro, bombear água de um rio até o reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora, considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada, expressando o efeito das perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para a realização da operação? Questão típica de Enem, pedir potência. Tanto aqui quanto em eletricidade pode aparecer, tá? Tanto na parte mecânica quanto na parte de eletrodinâmica. Então, ó, ele nos deu um desnível de 30 metros, ele nos deu também aqui a vazão, né? E ele nos deu aqui a gravidade de forma explícita. Mas tem outros dados que a gente teria que tirar. Porque para calcular a potência, vamos aqui para outro slide, para calcular a potência, eu preciso... Como é que a gente calcula a potência? Energia sobre o tempo. Poderia ser trabalho sobre o tempo também, tá? Só que o que acontece aqui? Essa energia, perceba que ele diz uma coisa aqui que a gente chegaria nesse ponto. A energia vai ser a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele está falando de uma altura que ela vai, né, de um desnível aqui, ó, que ela vai cair, tá? Você vai passar por aqui como mostra a figura. Ou seja, se ela tem uma altura relacionada e pede uma potência, você já começa a falar, ó, energia potencial gravitacional. E se você pegar o trabalho da força-peso, é igual a energia potencial gravitacional, tá? Ou seja, essa energia aqui vai ser a potencial gravitacional, né, que a gente calcula como sendo mgh, a gente viu ela na questão anterior aí, tá? Ou seja, a gente vai pegar mgh, tá? Sobre ΔT. Tá, mas tem um problema. A gente tem a gravidade, mas e o resto? E a altura? A gente tem a gravidade, tem a altura, a gente tem o tempo, ó, porque ele precisa de 300... Agora vem os dados implícitos. Eu falei que tinha os dados explícitos, os que a gente está na cara, mas a gente também, pela leitura, a gente tem que tirar alguns dados aqui que a questão está dando sem querer dar, entendeu? Ela está ali, está disfarçado. O que seria esse por hora? Ele precisa de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Ou seja, a cada hora ele vai precisar disso. Isso aqui equivale a 1 hora, tá? E 1 hora
como está todo mundo no sistema internacional bonitinho aqui, eu já vou colocar direto no sistema internacional, 1 hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Tá? Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Agora, a gente tem gravidade, a gente tem altura, a gente tem tempo e a massa. Como que a gente encontra a massa? Ele não deu massa, ele deu a vazão. A vazão, tá? 3.600 aqui em litros, equivale ao quê? A volume, não é? Então, eu posso colocar massa como volume? Calma lá. Depende do fluido que você está falando. Para a gente ter certeza, você vai pegar o seguinte, você vai pegar uma das equações que é muito conhecida, tanto em física quanto em química, que é a de densidade. Então, você vai dizer que a densidade é igual a massa vezes o volume, sobre volume. Ou seja, vou jogar massa para o outro lado, massa é igual a densidade vezes volume. E a gente tem aqui massa que a gente vai ter. Qual é a densidade da água? Ele deu, ρ igual a 1 vezes o volume da vazão que ele precisa. 3.600. E aí a gente vai ter que a massa vai ser igual a 3.600 quilogramas. Encontramos a massa. Sendo que se for um fluido com a densidade aqui diferente de 1, vai mudar. Né? Nós só acho que a densidade da água é 1. Tá? Então, aqui a gente vai ter agora a massa, ó, e agora a gente consegue fazer o exercício. A gente pega massa 3.600, gravidade 10, a questão é linda para fazer. Quer ver? A altura aqui 30, sobre o ΔT, que é 3.600. Olha que lindo. Olha que lindo que a gente chegou. Pode fazer sem medo. Pode fazer sem medo aqui, ó. Vai dar 300. Estamos falando de potência, então 300 watts de potência aqui. Quando a gente volta, está em notação científica. Então, o 300 é igual, é a mesma coisa de 100 vezes 3, então ficaria 3 vezes 10 ao quadrado watts aqui. Tá? Encontramos o nosso gabarito. Alternativa, cadê? C. Aqui. Tá. Encontramos a nossa resposta. Alguma dúvida aqui? Todo mundo acertou essa? Essa daqui, ela tinha uma diferença assim, ela era um pouco mais fácil que a anterior, mas ela não era nível fácil também. Tá? Mas alguém ficou com alguma dúvida? Mas não estou conseguindo ver aí. Travou, meu. Ah. Não, essa daqui você vai acertar agora. Se cair uma semelhante no Enem, vocês vão acertar. Mais tranquilo? Todo mundo entendeu aqui como resolveu, de onde que a gente buscou ali a potência? Tranquilo. Então, uma questão também bem interessante essa aqui, na verdade. Achei ela bem interessante pela questão de pedir potência relacionando com energia. Tá? Então, quando você vê que é mecânica, você pode fazer essas relações também, tanto com energia quanto com o trabalho. Tá? Questão 4, questão do Enem de 2021. Essa aqui vocês vão fazer comigo. Vamos lá. No seu estudo sobre queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro que tinha razão. Colega A. O corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha, a pedra chega antes. Pronto, aprovado. Colega B. Eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei ela, caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Então, estão discutindo aí, né, física, tá? Já física bem clássica, assim. E aí vem o comando da questão aqui, ó. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão.
Peso dos corpos, resistência do ar, massa dos corpos, densidade dos corpos, aceleração da gravidade. E aí, qual dessas alternativas vocês marcariam se essa questão cair aí no Enem domingo agora, né, ou algo semelhante? Deixa eu ver. Pedro B, Rayane B, Isabela B. Mais alguém? Vamos lá. Então, vocês estão apostando aí em resistência do ar, né? Foi quase que unanimidade. E tá correto, justamente. Resistência do ar aqui é o gabarito dessa questão. Essa daqui é nível fácil, tá? Você vê que o colega A aqui, acho que ele tá indo muito para aula de filosofia. Ele tá estudando muito Aristóteles, mas física ele não estudou, não, tá? Não sei se vocês lembram, naquela... Qual a dúvida, Laura? Pode perguntar. Você quer saber por que é a resistência do É ar? porque assim, ó, quando eu olhei de cara, eu pensei na questão de área de contato, porque a folha, quando ela tá aberta, né, que ela não tá amassada, ela fica maior, então a área de contato com ela é maior. Mas quando você amassa, a área de contato dela fica menor. Então ela fica menos, ela sofre menos resistência do ar. Seria por isso? Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, uma pena, né, a pena, ela também, né, ela tem uma área até de contato menor, e ainda assim ela vai sofrer essa resistência do ar. Quando a gente tem, por exemplo, a folha caindo, né, ela vai ter aqui, né, a superfície dela, tá? E o arrasto, a resistência do ar, ela vai ser uma força contrária aqui a esse movimento. Então, ela vai cair, só que o ar vai fazer uma força para cima. Mesmo se eu ainda dobrar aqui 50% a área dela, ela vai ter uma certa influência da resistência do ar. Tá? Então, ela vai ser acelerada, só que a resistência do ar vai fazer uma força contrária. Quando eu amasso, ela diminui esse arrasto, entendeu? Ela diminui uma superfície, justamente, ela vai diminuir a superfície para ter o arrasto. Então, ela vai sofrer menos resistência do ar. Ela sofre, só que menos. Tá? Porque a resistência do ar é uma força que age ao contrário. Quando a gente pega um martelo ou algo mais massivo, a resistência do ar, pela força que ele vai caindo, ela age menos. Entendeu? Agora, se a gente vai em um lugar oh, meu Deus, sem resistência do ar, como foi o experimento que eu falei do vídeo para vocês assistirem na última aula, ela ali só vai ser acelerada. Então, quando ela é acelerada, elas caem juntas. Vocês lembram que eu já falei desse vídeo quantas vezes? Quem lembra? Olha, eu sei que você já falou, uma eu garanto que sim. Uma, não, falei mais. Lembrem, Até que uma eu lembro. acho que eu devo ter dito lá no primeiro módulo. A gente fez uma questão 3 daquela lista, estou até com ela aqui aberta, do Enem de 2016, né? Para um salto, Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas. Enfim, a gente fez essa questão e ela parte do mesmo princípio, que é aquele princípio justamente da queda dos corpos e da resistência do ar. Então, perceba que ela caiu em 2016, em 2021, e acho que no slide da aula de amanhã ainda tem outra. Então, assim, perceba que é algo bem recorrente no Enem. Então, se cair, e geralmente são questões de nível fácil, tá? Então, fiquem espertos, porque pode cair de novo, pode cair novamente aí esse ano. Acho que, e todas fui eu que pedi, Sofia? Eu acho que se toda vez que eu pedisse para vocês verem esse vídeo, vocês forem ver, daqui a pouco estão fazendo em casa o experimento já. Estou colocando lá, tirando o ar de cá, né? Mas vale a pena ver esse vídeo, vale a pena ver de novo, porque é um clássico. E porque cai muito no Enem. Então, quando você lê a questão, você provavelmente caiu no simulado também, está virando perseguição já. Então, quando vocês lerem, se cair esse ano no Enem, é para todo mundo acertar, porque provavelmente vai ser uma questão de nível fácil, então pode ler e investir o tempo nela, porque vai valer a pena, tá? Então, tranquilo essa, e deixa eu ver, acho que tem mais aqui. Mas ela é uma questão bem legal. Peso do corpo.
não vai influenciar a massa. É justamente a contraposição, densidade não tem nada a ver, e a gravidade não é ela quem vai fazer essa resistência, ela quem acelera, né, a aceleração da gravidade. Tá? Então, aí, justamente, resistência do ar, as outras não fariam sentido. Enem 2015, mais uma questão aqui para a gente fazer. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra de recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se deslocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Essa questão aqui, eu quero que vocês façam aqui. Então, essa questão aqui é para vocês fazerem, tá? Tentem fazer ela aí e colocar o resultado para mim, porque ela é bem interessante assim de fazer, e a gente estudou isso e revisamos, então dá para fazer, é uma questão bem interessante assim, do ponto de que tem um passo nela que é uma tradição também que o Enem cobra, tá? Então tentem fazer ela aí. E já fizeram? Daqui a pouco a gente revisa. E aí, não... Vocês conseguiram chegar? Quem tentou fazer? Calma. Não foi? Não, ela é uma questão até bem interessante, porque, vamos lá, então ele está, né, falando da análise de uma corrida, né, onde Bolt bate o recorde de velocidade nenhuma, não sei se é na Olimpíada que ele faz isso, mas aí ele diz o seguinte, que ao final aqui ele atinge a velocidade de 12 metros por segundo e dá que a massa dele é 90, tá? Todo mundo nesse aí. Isso nas primeiras 13 passadas. E aí ele quer saber qual foi o trabalho realizado aí, aproximado, né? É mais próximo de... Então, assim, como que a gente pode pensar?
ele deu massa, ele deu velocidade e pede o trabalho. Como que a gente relaciona trabalho e energia cinética? Que é isso? Mas a gente consegue relacionar trabalho e energia cinética. Tá? A gente estudou lá na aula de energia cinética, que é o teorema da energia cinética. Tá? O que diz o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética vai dizer que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Tá? Porque quando ele deu velocidade e deu massa, todo mundo, certeza que pensou aqui na energia cinética. Quando ele pede trabalho, a gente pensa nesse critério aqui. E como que a gente calcula a variação da energia cinética? A gente vai calcular como sendo energia cinética final, como é uma variação, vai ser final menos inicial, tá? Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. E como que a gente pode calcular aqui? Energia cinética final vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa, a massa não muda, vezes velocidade inicial ao quadrado, já que a energia cinética inicial é velocidade inicial, tá? Ao quadrado sobre 2. Tá? E eu falei que era algo típico, não só do Enem, mas também dos outros vestibulares, além de cobrar o teorema da energia cinética, que inclusive caiu na Unicamp, né, na prova desse ano, eu até estava pensando nisso, e caiu, todo ano cai, ou energia cinética, ou o teorema, né, que é a variação, tem um pulo aqui que é muito importante. Pense comigo, se chegou na B, vamos lá, vamos ver. Olha, se ele está no início da corrida, como é que ele vai estar? Ele vai estar parado, não é? Então a velocidade inicial vai ser quanto? O cara está lá parado, velocidade inicial Zero. Vai ser 0. Quando acontece isso, o que a gente faz? A gente corta tudo ali de cima, ó, corta tudo, ó. Tá. Que ela vai multiplicar, vai ficar 0. Vai dar 0 aqui, então aqui vai anular, né? Então aqui vai ser 0. 0 vezes a massa vai dar 0 sobre 2, então vai dar 0. Isso aqui a gente ganhou essa parte. Portanto, vai sobrar o quê? Vai sobrar justamente só mv quadrado sobre 2. Eu poderia fazer trabalho igual a mv quadrado sobre 2 direto? Daria o resultado, sim. Daria o resultado, sim. Só que eu estou passando pelo teorema justamente para a gente revisar ele também, tá? E se, caso tivesse na verdade, uma velocidade inicial diferente de 0, aí a gente teria aí que fazer uma subtração no final, então não poderia, né, desconsiderar. Mas perceba que nessa situação aqui, como ia zerar de qualquer jeito, você já poderia dizer que o trabalho era igual a isso daqui, tá? E aí o trabalho vai ser quem? O trabalho vai ser a massa, que é 90, vezes 12 ao quadrado, dividido por 2. Então, vou fazer logo aqui. 90 vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 90, 12.960. Tá? Eu poderia fazer a operação tranquila, mas aqui eu vou fazer uma outra coisa. Vou colocar aqui, ó, vírgula 0, tá? Só para a gente visualizar aqui. E vou mover a vírgula 3 casas. Por quê? Porque o resultado está em notação. Tá? Então, eu vou colocar, eu quero em notação, vou deixar em notação aqui. Então, eu vou mover, ó, 1, 2, 3 casas. Vou deixar, então, vai ficar 12,96. Eu posso desconsiderar o 0, tá? Ou colocar 960, mas não precisa colocar. Só que aqui precisa, ó, vezes 10 a terceira. Né? Movi 3 casas, a vírgula, vai ficar 10 a terceira. Sobre 2. Como é que eu vou fazer aqui o do 2? 2 vezes 10 é elevado a 0. Se eu colocar 1, fica 20. Então, é elevado a 0. Todo número pode ser escrito em notação científica, tá? Então, quando for entre 1 e 9, você pode escrever desse jeito aqui, tá? E aí a gente faz, ó.
12,96 dividido para 2 vai dar 6,48. Aí vai vezes 10, conservando a base, a gente, como tem uma fração, subtrai os expoentes, 3 menos 0 vai dar 3 aqui. 6, como a gente está falando de trabalho, unidade de medida, joule. Então, 6,48 vezes 10, a terceira joule se aproxima justamente, alternativa B, 6,5 vezes 10, a terceira. É isso mesmo. Então, achamos aqui o nosso resultado. Tá? Então, como eu falei, revisem a questão de energia cinética e o teorema da energia cinética, né, que é quando a gente vai relacionar com o trabalho. Tá? Então, é bem importante aí, energia e trabalho estão muito interligados, a gente viu isso nas aulas, lá no módulo 4, tá? Tanto que o módulo 4 era justamente isso, era trabalho, energia e potência. Potência também vai cair bastante, né? Tem tradição, a gente lembra disso, a gente ainda tem a revisão de amanhã, tá? Alguma dúvida aqui? Muito bem, já acertou. Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Como poderia fazer? Que é isso? O penhasco está disputado. Mas vamos lá, vamos ter mais uma. Vamos para a última questão aqui. Essa eu quero todo mundo fazendo comigo. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância em que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Ele vai pedir aí o gráfico dessas duas situações, que é A, B, C, D ou E. E aí, qual que seria o gráfico? Vou voltar aqui no exercício para vocês verem. Se vocês me pedirem, é só pedir, tá? Para passar. Passa lá para o gráfico. Professor, pode passar. Para cá? Isso. Pode colocar na alternativa, por favor.
Soltar fofoca, o chat tá aqui pegando fogo, tá todo mundo querendo saber. Oh, meu Deus, eu achei que você estava lendo aqui. Desculpa. É o enunciado? Aqui. E marcou? Deixa eu ver. D. Como é que você está na dúvida? B. D. P ou D. Então vamos lá. Então perceba que aqui a gente vai ter o seguinte: eles estão trafegando com velocidade constante, tá? E a primeira vai ser ali quando ele detecta, né? Então ele está dirigindo e daqui que ele detecta, que ele aciona os freios, ele percorre um espaço, ele tem uma velocidade, tá? Já a segunda é quando ele aciona os freios e sofre uma desaceleração constante. Então, quando você pensa nisso, e a primeira ele vinha com velocidade constante, então a primeira etapa ele está com velocidade constante. A segunda etapa ele está com desaceleração constante. Então, eu vou colocar aqui primeira e segunda. Existem várias formas de pensar essa questão, mas eu vou pensar utilizando as equações. A primeira, você pode pegar qualquer questão que relaciona a velocidade constante. Velocidade constante a gente tem quem? Movimento retilíneo uniforme. Então, uma equação que eu posso escolher seria essa aqui para poder explicar. Ó, S, que é a sorvete. S0 mais VT. Tá? E na segunda, eu vou pegar Torricelli. V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado. Eu posso colocar até menos, porque seria uma desaceleração, mas eu vou colocar mais só porque eu quero a equação mesmo, tá? Mais 2 vezes A vezes delta S. Como a primeira, eu vou ter uma equação de quê? Uma função, na verdade, uma função de primeiro grau. E a segunda, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, as equações do movimento retilíneo uniformemente variado são equações de segundo grau, não são? Isso significa que elas têm parábola? Justamente. É isso. Matei. A A não tem como, porque a A é só uma reta, e um gráfico em linha reta só representa uma equação de primeiro, uma função de primeiro grau. A B não poderia, porque são duas retas. Não é uma parábola. Então a B também não tem como. A C é só uma parábola, ou seja, ela só contempla aqui, ó, a segunda, mas ela tem que contemplar a primeira e a segunda. Então a C também não tem como. A D, você vai ter um período reto aqui, que vai equivaler à primeira, e depois você vai entrar numa parábola aqui, que iria contemplar a segunda. Portanto, gabarito letra D aqui, tá? A letra E eu não sei nem o que está falando. Então, só é uma parábola maluca que ele lançou, mas que não tem nada a ver com retilíneo uniforme, porque passa longe também, tá? Então, alternativa D é o gabarito. Parabéns aí para quem conseguiu, tá? Se pode... Tá, mas é justamente isso. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, vou parar aqui, tá? Amanhã a gente vai ter outra revisão. Mas e aí, o que vocês acharam? Imagina! O que vocês acharam dessa lista de hoje, dessas questões do Enem? Eu achei que eu não estou preparada. Uhul, vamos na fé. Mas hoje as questões foram um pouquinho mais pegadas. Amanhã vai melhorar. Amanhã vai vir um pouco questões mais simples. Penhasco está cancelado.